Nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Quero ler dois textos nessa noite com os irmãos, mas primeiro o capítulo 10 e os versículos de número 39, 37 ao 39, amém? Mateus 10, do 37 ao 39. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Capítulo de número 16 e o versículo 24, por favor. Mateus 16, 24, a palavra nos diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar nesse momento? Aproveitando esse momento de oração, nós vamos apresentar a vida da Fabiana, que está com uma grave enfermidade no seu coração, é conhecida do nosso irmão Pedro e irmã Maísa, e nós vamos orar por ela. Os irmãos creem que Deus pode curá-la? Oramos também pela irmã Anne, que amanhã ela se interna para fazer o parto, amém? Da Cecília. Oremos, o parto é sexta-feira, não é isso? Oremos também por ela, amém, meus irmãos? Você pode crer que Deus pode fazer um milagre? Não só esses que nós estamos pedindo, mas o que você também precisa. Se lembre do que eu falei no começo do culto. Na hora da oração, tem um Deus olhando para mim e para você. E isso é importante a gente saber. Não ore por tradição, não ore por comodidade, não ore porque está pedindo para orar. Ore com fé, que quem ora com fé recebe, amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor neste momento pela palavra lida e pedir ao Senhor que ela seja de uma forma maravilhosa compreendida por nosso coração. Fala conosco nessa noite. Nós também pedimos pela vida da Fabiana, que o Senhor visite ela neste momento e que o seu coração, em nome de Jesus, seja transformado, curado para a glória do teu santo e do teu bendito nome. Também oramos pela vida da Anne, que amanhã estará indo ao hospital. Que o Senhor já esteja, Senhor, com as tuas mãos sobre a Cecília, e que tudo ocorra da forma, Senhor, a trazer alegria para a família. Visita essa casa, essa família também, eu te peço. Abençoa os meus irmãos que estão aqui. Responde, ó Pai, as orações que estão sendo feitas. Repreenda todo o mal. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Nós estamos nessa noite num culto de ensino, e eu estava nesse dia de hoje falando com Deus sobre o que falar nessa noite com os irmãos, e preparei algumas coisas, e quando chegou a tarde não era nenhuma daquelas coisas que eu tinha preparado. E eu tive que trabalhar um pouco mais para poder falar o que Deus queria falar. Essa questão de falar o que Deus quer é muito difícil sempre, porque falar o que a gente quer falar é mais simples, nós temos mais propriedade. E quando Deus manda falar o que Ele quer, a gente tem que se submeter à vontade dEle e falar o que Ele quer. E isso é muito importante. E vivemos um tempo que eu não sei se você percebe, ninguém assume mais a responsabilidade. Sempre foi o diabo, sempre foi alguém, nunca foi eu. Eu desanimei por causa do irmão, por causa do pastor, por causa do irmão que senta do meu lado, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, do meu filho. Não, foi o cão. A porta bate, é o cão. Escorrega na rua, foi o cão. Não trabalha direito, é mandado embora, foi o cão. Não é la traduzione, scusate fratelli, veramente per quelli, non lo so se lui è capace di fare la traduzione parlando così,
La prossima parlerò solo italiano, va bene? Parlo veloce così. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que nós estamos vivendo um tempo de culpar pessoas. Culpamos pessoas. Eu desanimei porque fulano falou de mim. Eu desanimei porque eu vi alguém olhando para mim e eu acho que ela estava falando de mim. Não é assim que funciona? O diabo trabalha dessa forma e nós temos caído nas armadilhas de Satanás. Mas nós temos que saber que nós temos que tomar posições, irmãos. O cristianismo é feito de posicionamentos pessoais, individuais. Eu não consigo te condenar nem te salvar. Tem muito pastor por aí que às vezes quer amaldiçoar as pessoas. É coisa do cão. Jesus mesmo não condenou ninguém. O próprio Jesus diz: quem quiser vem. Quem não quiser, paciência. Mas se você quiser hoje, recebe de Deus paz, alegria, força, vigor, fé, esperança. E se o cão está te acusando e te está soando palavras ao teu ouvido, repreende em nome de Jesus. E o cão usa quem, irmão? Usa o passarinho? Não. O cão usa pessoas. E nós temos que estar atentos para que nós não sejamos usados pelo cão. A preocupação é essa sempre. E o texto que nós lemos, Jesus, ele é muito claro, muito objetivo, quando ele traz a primeira informação: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é uma realidade. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é muito, teoricamente, radical. Porque o evangelho de hoje não tem afronta. O evangelho de hoje não confronta ninguém, irmãos. É só amor, amor, amor. E esse amor, ele é verdadeiro, mas nós não podemos viver só dentro de uma falsa alegria, de uma falsa esperança. E quando Jesus usa a expressão cruz, aqueles que ouviam Jesus falar sabiam de uma coisa. Entenda uma coisa: quem pega a cruz não tem outro lugar a não ser para ir. Só tem um lugar depois que pegou a cruz para ir: para o Calvário. Depois que pegou a cruz, só existe uma via, e a via do Calvário. E Jesus faz um convite dizendo: pega a tua cruz. Pare de olhar a cruz do seu irmão, pega a sua. Nós precisamos assumir hoje um posicionamento. Cada um de nós temos a nossa dificuldade, ou não? Tem pessoas que, irmãos, vê um cigarro na frente, ó, não sente nada. Tem outro que vê e fica secando a boca, doido para fumar. Tem pessoas que vê uma bebida alcoólica e não sente nada. Outros vê e ficam: meu Deus, nesse calor está suando. Outros não conseguem se participar de mentira, de fofoca. Outros têm dificuldades para não participar. E isso é natural. É isso a igreja. É um alto, um baixo, um feliz, um meio cabisbaixo, um bonito, um não tão bonito assim, um inteligente, um não tão inteligente assim, mas somos todos salvos por um, que é Cristo Jesus. Todos resgatados pelo Cristo que morreu na cruz, está vivo e quer salvar a todos. E nós temos que crer nisso. E quando você lê o texto e ele manda pegar a cruz, um símbolo de morte, um símbolo de vergonha, um símbolo de intimidação. Em Roma, eu não sei, eu nunca fui em Roma, não sei se tem a via, sei que tem vários postos, mas não me lembro se tem a via onde ficavam pendurados os corpos crucificados, para as pessoas passarem e verem os corpos crucificados. Era comum, era normal, para que você, quando pensasse em falar alguma coisa contra o império, olhasse alguém crucificado e falasse: é melhor eu ficar quieto, é melhor eu não enfrentar isso. E aí, quando você vai em Romanos capítulo 1 e no versículo 16, o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele não será, ele não foi, ele diz, ele é o poder de Deus para salvação
E nós não podemos nessa noite se envergonhar desse evangelho, se envergonhar de pegar essa cruz sobre nós. E entenda uma coisa: quem pega a cruz fica sendo identificado. Aonde você chega, alguém fala lá, está carregando a cruz. Aonde você chega, você é uma referência de quem está seguindo o caminho de Cristo. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Gálatas, capítulo de número 3. O versículo de número 13 e 14. Acharam? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Senhor Jesus se fez maldição por nós. Irmãos, eu queria que você nesse momento, eu quero que o irmão pelo menos se incomode com você, que eu estou incomodado comigo nesse dia de hoje. Nós temos honrado a Deus como deveríamos? Seja sincero. Não olhe para ninguém, olhe para você. Eu não tenho. Se puder abaixar um pouco o fundo, agradeço. Você tem honrado a Deus como Ele merece? Ele se fez maldição. Ele tomou o meu e o seu lugar. Só isso daqui, só isso, era para ser a razão de todo mundo aqui estar assim. Vai lá, irmãos, cadê vocês? Deixa eu ver se quem está rindo ainda. Quem não está rindo tem que rir, deixa eu ver. O que você está rindo? Está rindo agora. Ou não era motivo de alegria isso? Ele se fez maldito para salvar eu e você. E nós muitas das vezes não estamos dando valor devido a isso. Nós não estamos falando obrigado por isso, Senhor. Obrigado por morrer no meu lugar. O diabo vai te acusar, vai te condenar, vai dizer que não dá para sair daí, vai te acusar, irmão, vai colocar tanto pensamento, tantas pessoas, mas se você entender isso, você pode olhar e falar: diabo, desculpa, mas ele se fez maldito por mim, e agora eu sou nova criatura. Temos que crer nisso. E Paulo, quando ele diz que ele não se envergonha desse evangelho, nós temos que parar um pouquinho e pensar se nós temos feito isso. E se vergonhar de Cristo não é ser religioso. Escute isso daqui. Sabe quando você não se vergonha? Quando você se posiciona. Quando um homem está numa rodinha e tem outros homens falando de mulher. Vou usar esse exemplo que é o mais comum, né? Quando você está numa roda e está todo mundo falando besteira, mas você está com a sua cruz, então você não participa daquilo. Quantas vezes temos vergonha do Evangelho de Cristo? Irmãos, ontem nós fomos entregar folheto, né? E é incrível como o coração da gente ainda fica irritado quando alguém não pega. Quando alguém diz: o que é isso? Aí olha e fala: é incrível como a gente fica angustiado. E teve um momento ontem que estava os irmãos, e eu estava num lugar com o Pedro, mas tinha tanta gente, e é automático. Se o primeiro disser não, todos da fila vão dizer não. É meio sistemático. E você fala para um assim, fala não, não, e você vai ficando meio vermelho. Não, 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 não. Pedrinho ficava bravo. Tem uma hora que ele falou: esse povo não pega. Aí falou: se o homem ficar aí bebendo, depois vai ficar doente, vai pedir para alguém orar por ele. Desse jeito. Falei: calma, Pedro, calma, Pedro, devagar, Pedro. Mas dava alegria quando você saía dali. Pode ter certeza que alguém ali pensava: esse é doido, é?
E você está acreditando nisso? E o Espírito Santo vinha fazendo isso na gente. Você sai do monte de não, você fica alegre, porque eles não estão negando você, estão negando Cristo. E o Espírito Santo diz: você ainda não negou, então continua, não para. Nós temos que nessa noite olhar esses textos e dizer: peraí, eu preciso entender isso daqui. E quando nós lemos o texto que Jesus disse em Mateus 10, quem amar o pai e a mãe mais do que a mim, Deus não está mandando não amar o pai e a mãe, ok? O primeiro mandamento lá com promessa qual que é? Honra teu pai e honra tua mãe. Tem muito filho sofrendo hoje porque não honrou o pai e a mãe. E tem muito filho que vai sofrer amanhã, que não está honrando hoje. É promessa de Deus. Quem não honra pai e mãe, se prepare, vai ter grande dificuldade no futuro. Pode até ser que morra antes do tempo. O que Cristo está falando então? Ele está dizendo de uma coisa chamada prioridade. E sabe o que? Nunca você terá prioridade quando não tiver uma só escolha. Você chegou em casa, irmão, só tem um ovo lá. Você tem outra escolha? Não. Se você chegar em casa e tiver um ovo, uma picanha, uma maminha, uma costela, você vai ter que dar prioridade a um, não pode comer tudo. Prioridade é quando você tem duas ou mais opções e você escolhe uma. Por exemplo, para os irmãos estar aqui hoje, foi prioridade. Tinha um monte de coisa para fazer, talvez até mesmo dormir para descansar. Mas vocês falaram: a prioridade hoje é ir para o culto. Isso é prioridade. Só que isso não pode ser só aqui. Isso tem que ser em todos os locais da nossa vida. Ele tem que ser prioridade. Mateus 6:33. Todo mundo sabe de cor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele proibiu procurar as coisas? Não. Ele proibiu não estudar, proibiu não fazer uma faculdade, proibiu não procurar um bom emprego para ganhar muito dinheiro, trabalhar pouco, ter boas. Não. Só que ele disse: dentro de tudo isso, me coloca como prioridade. E seja sincero, quando nós temos isso no nosso dia a dia, eu posso fazer isso, mas como eu sou cristão, a prioridade é o reino, eu tenho que dar prioridade para o reino. Isso é comportamento, isso é atitude, isso é local, isso é tudo, irmãos. E nós precisamos nessa noite entender que ele falou: quem não tem eu como prioridade, não é digno de mim. E nós precisamos aprender que Cristo tem que ser minha prioridade. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22:42. Porque ter Ele como prioridade não quer dizer que você não tem vontade. Todos nós temos vontade. É natural você ter vontade. Vou falar uma coisa aqui que pode parecer heresia, mas não é. É natural você ter vontade de pecar. É natural você ter vontade de desistir. É natural você dizer: eu não vou conseguir. É natural. Agora, não é natural você aceitar essa vontade e concluir ela. A Bíblia nos ensina com esse versículo que nós temos aqui. Tem italiano. Eu ia ler italiano, mas aí quem está em casa não entende. E como aqui dentro nós temos a tradução, fica mais fácil para os irmãos que estão em casa. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Pronto, o meu desejo é esse. O meu desejo é que o Senhor mate esse meu problema, seja qual for ele. O meu desejo é não ter que sofrer aqui. O meu desejo é ter uma vida assim, mas seja feita a tua vontade. Será que você tem feito isso na sua vida? Será que a sua vontade, ela está passando pela vontade de Deus? Ou será que a gente está falando assim, eu penso assim, vou fazer assim? Isso aqui é muito sério, porque quando você tem Deus, é esse momento. Jesus está sozinho, não tem um pastor olhando para ele, não tem uma igreja olhando para ele. Só que nós aprendemos que quando nós compreendemos essa situação, nós vamos estar sozinhos, irmãos. Vai vir a oportunidade, vai vir o desejo,
mas nós vamos se lembrar que tem um que está em toda parte e olhando para nós. Vou falar uma coisa aqui que não é contra quem faz, mas a maioria dos casos acontece. Quantos empregos desviaram cristãos? Você seja sincero. Quantos irmãos que estão aqui assistindo, que vão assistir, eram crentes? Veio uma dificuldadezinha financeira, só que veio uma porta de emprego boa. Só que aquela porta de emprego boa não podia ir para culto nenhum. Ele falou: Deus sabe que eu preciso trabalhar. Acostumou com o emprego bom, o dinheiro chegou no bolso, acostumou não vir para o culto, o tempo de folga que podia vir, fala: não, eu estou trabalhando tanto, eu vou curtir. E não tente se enganar. O primeiro momento do desviado é parar de vir no culto. O caminho do desvio do caminho de Deus é esse. Primeira coisa, para de cultuar. E vai ter desculpa: trabalhei, estou cansado. Não se iluda. Em tudo ele tem que ser prioridade. Vai procurar um emprego, fala: Senhor, Tu és a prioridade. E entenda, é uma questão de fé. Se eu creio, eu ajo pela fé. Se eu não creio, eu ajo pela economia, pelo que me falaram, pelo que me aconselharam. E aqui não pense que o pastor vai dominar você, vai dizer o que você pode fazer ou não. Você tem o controle da sua vida. E quem tem que ter prioridade é você. Porque se você tomar uma decisão baseada no que o pastor falou, mas dentro do teu coração não era aquilo, vai ser só murmuração. Ai, para que eu fui escutar o pastor? Esses dias uma mulher falou: maldita a hora que eu escutei o conselho do pastor. Porque não queria fazer o conselho, irmãos. E Deus não trabalha com essas coisas. Deus trabalha com uma coisa chamada verdade, simplicidade, inteireza de coração. Deus não é menino. E nós muitas vezes não temos tido este comportamento. A prioridade muitas vezes não é Cristo. E sabe por que não é Cristo? Porque existe uma coisa que ainda não aconteceu com muitos cristãos. Eles estão na igreja, eles são assembleianos, eles são batistas, eles são pastores, eles são tocadores, eles são cantores, eles são tudo. Só que não aconteceu uma coisa. E aí você tem que olhar para nós e falar: será que eu só estou indo na igreja porque me acostumei? Porque tem uma coisa que teria que ter em todo cristão. Abra sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número 24. Nunca teremos Ele como prioridade se isso daqui não é uma realidade na nossa vida, irmãos. Porque isso daqui é o que norteia todo o nosso comportamento cristão. Se não aconteceu isso com você, você vai conseguir identificar agora. Leia texto e veja comigo. E os que são de Cristo, escute. Os que são da igreja, ok. Mas os que são de Cristo, ok? Escute o texto. Os que são de Cristo. Não são os que são da Assembleia, os que são da Batista, os que são hermenêutica, exegese, seja o que for seu caminho, hein? Os calvinistas, os arminianos, não interessa. Aqui o texto é claro: os que são de Cristo, eles crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Você sabe o que é crucificar, irmão? É matar. E aí a gente vive um mundo que o cristianismo está esquisito. Está esquisito. Nós não entendemos isso. Os que são de Cristo, eles crucificaram. Eles mataram. Mas não pela sua força, que se você ler o livro, não pela sua força, mas pelo Espírito Santo que habita em nós quando nós entregamos a vida a Cristo. É onde Paulo aqui vai discorrer sobre o que? As obras da carne e o fruto do Espírito. E perceba uma coisa: obra e fruto. Obra se faz, fruto nasce.
Você não consegue fazer uma obra espiritual, mas o Espírito Santo faz nascer em você um fruto do Espírito. Mas as obras somos nós que fazemos. E não põe a culpa no cão. É mal dessa carne. Quando você vai em Gênesis, diz a Bíblia que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, não. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas diz o texto bíblico que depois que eles pecaram, gerou Adão filhos e filhas, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Já era um povo sendo gerado com um pecado em si, de desobedecer toda a vontade de Deus. É por isso que você não precisa ensinar a desobediência. Já viu algum pai dizendo: estou ensinando meu filho a que errar? Já viu isso? Estou ensinando aqui a ser mal criado. Filho, vem cá, é assim que é ser mal criado. Você vê seu pai falar vai, você diz não vou. Você vê uma coisa quietinha, o pai vai falar não mexe, você vai e mexe. Tá bom, filho? Faz tudo isso. Ninguém faz isso. Todo mal já é natural de nós. Todos nós. Você vê uma criança de 2 anos fazendo coisas que você fala: como é que ele aprendeu isso? Uma criança de 2 anos quebra uma coisa, sabe o que ele faz? Ou não é assim? Alguém foi e disse: quando você quebrar, você disfarça, finge que você não viu nada. A Bíblia diz que o coração do homem é mau desde a sua meninice. É por isso que você tem que entender uma coisa: ou nasce de novo, ou continua praticando as velhas obras. Mas é impossível, escuta isso daqui, irmãos, porque isso aqui nós temos que bater palma, rodopiar, sacudir, bater o pé no chão e dizer: é uma verdade bíblica. Quem nasceu de novo não vive no pecado. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Senão, se você disser: não, pastor, mas eu conheço alguém, porque muita gente vem em mim e fala: não, mas eu estou bebendo, fumando, fazendo tanta coisa, Deus me usa. Desculpa, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor, o vosso Deus, Ele é santo. Nós precisamos nessa noite olhar e perguntar para si mesmo: eu estou dando prioridade para o Senhor? Ele é minha prioridade, irmãos, na hora de fazer um negócio. Se eu mentir aqui, eu vou ter um desconto. Quantas vezes nós não deixamos Ele ser prioridade na nossa vida? Mas o conselho de Jesus é o seguinte: quem ama o pai e a mãe mais do que eu não é digno de mim. E tem muita gente que ama mais o filho e mais o pai do que a ele, ou não tem? Sabe uma coisa que a gente percebe hoje no meio cristão? Se o seu filho, vou falar de filhos, ok? Se seu filho estiver bem financeiramente, está tudo bem. Mas ele não está na igreja. Não, mas Deus vai trabalhar. Ou não é assim? Agora, se ele estiver passando dificuldade, ora pelo meu filho. Ora pelo meu filho. Nós vivemos um tempo que parece que os pais não ligam. Nós vivemos um tempo que quem está bem financeiramente não está preocupado com Deus. Quantos cristãos não estão nem aí, irmãos, enquanto a tasca está cheia? Toda hora que põe a mão sai 10. Não tem problema, então vamos continuar bem. Parece que Deus é um malvado que está querendo deixar todo mundo pobre. Ei, a Bíblia diz que o sol vai nascer para o bom e para o mal. Se o mal estudar, trabalhar, se esforçar, ele vai ter. Se o cristão não estuda, não se esforça, ele não vai ter. É questão de um Deus justo, um Deus que não faz acepção de pessoas. Nós precisamos hoje olhar para nós, irmãos. Ele é nossa prioridade? Ele é sua prioridade? Se ele não for, você não é apto para o reino. E aí nós precisamos correr para Ele, entender isso, buscar o Espírito Santo. Irmãos, escuta aqui: sem o Espírito Santo não dá para fazer nada. Os discípulos queriam, irmãos, ficaram
escuta isso, ficaram 3 anos, 24 horas com Jesus. Eu não sei, os estudantes aí me ajudam, eu não sei quantos anos daria de faculdade isso. Não sei, porque a gente vai para a faculdade 4 horas por dia, né? Durante 4 anos, 5 anos. Era mais ou menos assim na minha época. Mas você pensa, 24 horas com o Filho de Deus. O Filho de Deus vai embora e fala: vocês não estão prontos não. Não estamos prontos? Não está não. Fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue vencer, mas com Ele você consegue, porque Ele é o que te convence, Ele é o que te guia. Sabe o que é um guia? A gente às vezes pensa que Deus é um mapa, não é isso? Vai em Roma, pegue o mapa sem o guia para você ver, demora, mas vai lá perto do guia, você vai ir mais rápido, você vai ter mais informação, ou não é verdade? Aqui está o mapa, e o guia se chama Espírito Santo, que te faz entender, te pega pela tua mão e te conduz. E que porventura, quando você der um desvio, sabe o que Ele faz? Intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é sua prioridade. É a primeira coisa que eu vejo no texto quando diz. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto, Jesus diz uma coisa que está faltando muito hoje: quem quiser. Ele diz o seguinte: se alguém quiser, se quiser. Isso aqui fala de voluntariedade. Você que faz alguma coisa para alguém, em qualquer área da sua vida, se você fez e ficou esperando alguma coisa, não foi voluntário. A característica da voluntariedade é não esperar nada em troca. A característica de ser voluntário é você agir por livre e espontânea atitude. E muitas vezes somos assim ou não? Não somos, irmãos. Ajudamos alguém, a pessoa não diz obrigado, a gente fala: não disse nem obrigado. Entenda uma coisa, você pode pensar que mal educado, pode, mas você quer ver que você não fez de espontaneidade, você comenta com alguém: rapaz, eu dei lá para a pessoa, não deu nem obrigado, você viu que mal educado. Isso é que você fez para receber alguma coisa. Lá dentro de você tem alguma coisa escondida querendo elogio. E nós temos que viver uma vida cristã espontânea. Tomar a cruz porque ela é o melhor caminho a seguir. Tomar essa decisão sozinho, sem esperar ninguém ficar na sua orelha falando: faz. Não, se decida nessa noite. Abra sua Bíblia para você ver um exemplo de voluntariedade numa área que é difícil: dinheiro. Abra sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 36, versículos do 3 ao 6. Veja o poder do voluntarismo. Quando tem pessoas voluntárias. Acharam? Êxodo capítulo 36, o versículo de 3 a 6. A palavra diz assim, ó: tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles traziam cada manhã ofertas voluntárias. Ninguém pediu, irmãos. Não tinha ninguém pedindo. Não tinha ordem nenhuma. É voluntário. Eu vou ofertar para o Senhor. Escute. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram para Moisés dizendo: olha isso, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés mandou que fizesse passar uma voz no arraial dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma
para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer oferta. Isso é incrível. É o poder do voluntariado. É você entender o que Deus fez por você. É você entender que você, por mais que faça, não está bom. Mas isso só aconteceu porque as pessoas faziam voluntários. E você está falando de uma área que é dificílima. Nós estamos falando de uma área que é difícil. Dinheiro, é bolso, economia, futuro, governo. Irmãos, existe um ditado que diz que uma pessoa carregando 1000 blocos é pesado e cansativo, mas 1000 pessoas carregando 1000 blocos é rápido, eficiente e não tem nenhum cansaço. Quando a obra de Cristo tivesse todos voluntários, nada era pesado. O problema é que a obra de Deus sofre hoje porque todo mundo não faz mais voluntariarismo, nem pastores. Vai pregar, quanto custa? Deus me deu o dom, mas você tem que cobrar. Irmãos, se vocês me dessem, que nem tem pregador que recebe aí, vai, 1.000 euros por mensagem, seria um milionário. Oh, glória. Eu ia chegar aqui já assim, ó, tô quente, tá cheio mesmo, ué. Chega no culto cheio de dinheiro no bolso. O voluntariado está em decadência. E para ser santo, tem que ser algo voluntário. Se você faz alguma coisa, irmãos, aqui por causa do pastor dessa igreja, Deus não está satisfeito. Ah, se eu não for, o pastor vai falar, né? Porque fala mesmo. Se eu não for, ele fica me mandando mensagem. Então eu vou para ele para mandar mensagem. Entenda o que eu estou falando. Sinta prazer de tomar a cruz dele hoje. Sinta prazer de falar, eu sou cristão. Eu só tenho um caminho agora. É o Calvário. Vai ter algo que eu vou ter que deixar? Vai ter. Mas isso nós temos que ter no coração. Outra coisa que eu coloquei, tomar a cruz, é o que Jesus falou. E aqui é difícil. Renuncie-se a si mesmo. Irmão, negar os outros é fácil. Não vou cumprimentar mais você não. Quando você chega eu vou para lá. Aí tu, o que está acontecendo? Alguma coisa? Não, está tudo normal. Ou não é assim? Não, irmão, está tudo bem, está tudo bem. Aí quando vê o outro irmão, vê alguém no trabalho, é fácil. Renunciamos a alguma coisa? Fácil. Agora quando o texto diz, renuncie a si mesmo, é difícil. É difícil. Mas abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo de número 13. Porque muitos de nós estamos falando o seguinte, ó. Eu não devo nada para ninguém. Cada um dá conta de si. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo número 8, versículo número 13. Pelo que, se o manjar escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Se você vai em um dicionário jurídico, ele diz que renúncia é abandono de direito pelo titular. Você tem direito, mas você diz, eu não quero. E nós deveríamos fazer isso. Eu poderia fazer o que eu quisesse aqui. Não é pecado, é todo o meu direito, mas para que o meu irmão não se escandalize, eu vou renunciar a mim mesmo. Quantos de nós fazemos isso, irmãos?
Jesus fala, renuncie-se a si mesmo. E nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos renunciando aos outros. Por isso tem um monte de crente hoje em casa, não cultua mais não. Ah não, lá só tem hipócrita. Mentira, aqui não só tem hipócrita não, tem gente santa. Aleluia. Glória a Jesus. É mentira, isso é coisa do cão. Ah, só tem gente mentirosa. Mentira, tem gente pecadora, isso é verdade, porque todos nós somos pecadores. Mas tem gente que está buscando santidade, salvação. Tem gente que mentia 10 vezes por dia, hoje somente 2. Está melhor ou não está? Está melhor. Tinha gente que falava mal de 10 pessoas, hoje só fala de 2. Está melhor. Vamos orando, crendo em Deus, vai transformando. Mas esse tem que ser uma decisão pessoal. Renuncio a mim mesmo. Eu não espero que você faça isso, mas eu tenho que fazer essa escolha. Eu vou renunciar à minha carne. E se o que eu estou fazendo escandaliza você, eu preciso parar de fazer. Mas não é pecado, eu sei, mas tem alguém que pensa que é. Existe um texto em Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Versículos número 24 e 26. Hebreus 11, 24 e 26. Perceba como muitas vezes estamos distante do que a Bíblia diz. Acharam? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quantos de nós aqui no lugar de Moisés falavam, eu vou deixar isso nada? Irmãos, é o mundo do dinheiro. E diz uma coisa que eu gosto de ler. Non lo so se nella Bibbia italiana dice così, ma qua dice una cosa che mi piace tanto, già grande, consciente, não foi sem querer. Isso é maravilhoso. Aleluia. Não foi sem saber o que estava fazendo, não foi influenciado por ninguém, foi alguém que olhou e falou, Cristo é melhor. Aleluia. Reinar com Ele é melhor. Não vai adiantar ter um momento aqui de paz, não vai adiantar um momento de uma pizzaria boa, num churrasco bom, no fim de semana maravilhoso, no spa principal da cidade, se depois eu não vou ter o prazer de desfrutar da presença dele. Esse texto, sempre que eu leio, Deus fala, veja o que Moisés fez, já grande, as faculdades mentais funcionando, e nós muitas vezes, já grande, fazemos o quê? Más escolhas. Já grande, parecemos meninos. Já grande, escolhemos só o que os olhos podem ver. E Cristo está querendo te encher do Espírito, mas diz que Ele viu ao longe. E eu não sei você, mas eu quero nessa noite sair daqui vendo ao longe e sentindo um barulhinho. Eu creio que eu vou estar vivo no arrebatamento. Oh Deus, glória ao Senhor. Já pensou, irmãos, a gente escutar? Esses dias eu vi um irmão, estava no culto, se aqui tivesse eu ia pedir para fazer agora. Tinha um trompetista lá, 3, e o irmão falou assim, faz um som aí da volta de Jesus. Irmão, quando ele fez, a igreja quase, porque parecia um som de trombetas. Aleluia. Pensa tocando a trombeta, irmãos? Eu não sei, né? Aquele zunido, e oh glória, oh Jesus maravilhoso, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Renuncia ao mundo hoje, meu irmão. Renuncie você mesmo hoje.
problema não é o vizinho, o problema não é vocês aqui, o problema sou eu. Entenda isso. Quando eu me renuncio, você é melhor que eu sempre. Quando eu me renuncio, eu te respeito sempre. Quando eu me renuncio, eu oro por você sempre. Quando eu me renuncio, você é melhor do que eu em tudo. Mas quando não existe isso, nós ficamos querendo ser melhor. Nós ficamos com pensamentos que não são verdadeiros. Nós damos lugar para o diabo. Mas quando nós renunciamos, nós vemos ao longe. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Oh Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus, meus irmãos. Glória ao nosso Deus. Acharam aí? Assim, pois, qualquer de vocês que não renunciarem a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Cristo falando. Sabe o que a gente está fazendo? Renunciando Ele. Renuncio o culto, renuncio a leitura bíblica, renuncio a oração, mas não renuncio o trabalho, não renuncio a companhia de pessoas, não renuncio uma janta, não renuncio um churrasco, não renuncio nada, mas renuncio tudo. Não vou ler porque estou cansado, não vou ao culto porque tem festa, não vou orar porque estou cansado. Que Deus nos ajude a ter essa decisão. Renuncie-se a si mesmo. E basta de falar que está todo mundo pecando. Basta de falar que a igreja é lugar ruim. Basta de falar que está cheio de pastor ladrão. Basta, porque está cheio de gente ladrão no seu serviço. Você está lá. Está cheio de político ladrão e nós estamos por aí votando. Vamos tomar posição hoje. Renuncie-se a si mesmo, seja fiel. E Jesus vai dizer uma outra coisa aqui: tome a sua cruz. Renuncie-se a si mesmo. Renunciou? Agora tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Não é do irmão, não. É a sua. Não é a minha nem a sua. É a sua. Tome a sua. Pegue a sua. Isso aqui fala do quê? Posicionamento. Eu falei aqui no começo, estamos todo mundo culpando alguém por causa de alguma coisa na nossa vida. Vamos parar com isso. Sabemos que o cão vem, sabemos que tem gente que é ruim, mas quando você está decidido a ser fiel, nada te atrapalha. Daniel é preso. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Voluntariedade. Posicionamento. Eu não vou me contaminar. Não, mas está todo mundo comendo. Eu não vou comer. Mas está todo mundo fazendo. Eu não vou fazer. Mas isso agora é moderno. Eu não vou ser moderno então. A gente se posiciona assim. No meio, irmãos, um crente pode ser colocado em qualquer lugar. Se ele tiver posicionamento, ele não rouba lá no prefeito. Se ele tiver posicionamento, ele não se prostitui no meio das prostitutas. Agora, se não tem posicionamento, onde colocar ele se influencia. Daniel nos mostra que temos que ter posicionamento. Tem coragem hoje de se posicionar? Vai ter que trocar algumas coisas. Tem que deixar algumas pessoas de lado. Tem que parar de ir em alguns locais. Não, mas eu não posso fazer isso. É radicalismo. Ou não é assim? É tudo pessoal, irmão. Escute isso. Hoje eu falei para o irmão: pastor não manda em ninguém. Falei para o professor hoje: pastor aconselha. Nunca. Porque depois todo mundo põe a culpa no pastor, não é? A culpa é do pastor, irmãos. Quando o pastor não presta, o membro fala que sai da igreja porque não presta. Quando o pastor presta, fala que o pastor pega muito no pé. Tome uma decisão hoje. Essas palavras são conselhos. E eu não posso culpar você. Se eu der errado, a culpa é minha. Abra sua Bíblia para você ver o que acontece quando você tem posicionamento. 1 João, capítulo número 3, versículos número 1 a 3. Perceba que, eu não sei quem está em casa, mas perceba como a desculpa de ficar em casa é desculpa. Vede quão grande amor nos tem. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3.
Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer pessoa que nele tem esta esperança, depende do pastor para se purificar, depende da irmã para se purificar. Não, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Não tem desculpa. Quem crê que nós ainda não somos o que devemos ser, que quando Ele se manifestar nós vamos ser igual a Ele, que há algo melhor para nós, se purifica a si mesmo. Eu vou perder minha bênção por causa do endemoniado? Vou nada. Irmão, Deus abençoe. Vamos brigar. Eu não vou brigar com você não. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não, revida, você tem direito. Não. Deus te abençoe. Aqui está dizendo o seguinte: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos maldizem. Ixi, não tem glória, não, irmãos? Tem que fazer isso, tem. Se você não perdoar, você não é perdoado. É Bíblia. Tem alguém falando algumas coisas por aí mais interessantes, que a vitória vai chegar, mesmo você estando todo errado. E às vezes chega a vitória financeira. E aí Jesus diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Jesus está falando de salvação, porque quem pega a cruz não é para ficar aqui, quem pega a cruz é para subir. Só que tem muito crente deixando a cruz de lado, porque está pensando só que viver aqui. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 9, versículo 23, também gosto. E aí eu acho que meu tempo acabou, né? Não, o relógio me ajuda. Acharam? Lucas capítulo de número 9. Eu gosto dessa forma de Lucas se expressar. Lucas capítulo de número 9 e o versículo de número 23, acharam? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia. É diário, irmãos. Não adianta se consagrar hoje pensando que amanhã não vai precisar, não. Amanhã tem que consagrar de novo. Irmão, esse negócio aqui é que nem comer. Amanhã você não está pensando na brioche da manhã e o cappuccino? Você não pensa no almocinho, no cafezinho da tarde? É diário. Isso daqui é diário. Todo dia acordar de manhã, dar uma espreguiçada boa e falar: glória a Deus. Pega a sua cruzinha, coloca ela aqui e diz: vamos comigo, Jesus. Mais um dia para vencer, mais um dia para conquistar, mais um dia para ser santo, mais um dia para representar o Senhor, mais um dia para sentir sua presença, mais um dia para refletir neste mundo a luz que vem do alto, mais um dia nesse mundo para ser o sal da terra, e basta. Não quero saber de amanhã, basta cada dia o seu mal. Tem comida hoje? Agradece. Tem roupa hoje? Agradece. Tem trabalho hoje? Agradece. Planeja para amanhã, mas agradece por hoje. Nós precisamos ver isso. E depois Jesus diz uma coisa, que aí eu paro por aqui hoje, não vai dar tempo de falar tudo, mas ele diz uma coisa: pegou sua cruz, agora faz uma coisa, me segue. Alguém aqui já seguiu alguém? Você segue distraído? Segue distraído? Você está seguindo alguém no carro? Vamos ao carro, que é mais comum. Não fala comigo não. É ele aquele lá? Ixi, apareceu outro carro igual. Muitos de nós estamos seguindo Jesus distraído. Aí passou um carro igual, da mesma cor, mas se você olhar a placa é diferente. E a gente às vezes vai seguindo, né? Já tem muita história aí. Foi seguindo, o cara parou e falou: você está me seguindo? Aí falou: meu Deus, me perdi. Tem gente aqui que já seguiu outra pessoa. Está até rindo alto. Né, Rani? Falei isso, amor. Escute uma coisa. Espiritualmente falando, tem irmão seguindo Jesus distraído.
Aí vê alguém que se parece com Jesus e vai atrás, mas não tem a graça que Jesus tem, não tem a santidade que Jesus tem. E quando ele diz, siga-me, sabe o que ele está falando? Olha para mim. Aleluia. O seu foco não é o irmão do teu lado aí não, o seu foco é Jesus. Glória a Jesus. O seu foco não é pastor nenhum, é Jesus. O seu foco não é ministério nenhum, é Jesus. E a gente fica olhando para tudo quanto é lado. Por que você parou na igreja? Ah, porque eu vi o pastor fazendo aquilo. Ah, porque aquele irmão fez aquilo. Irmão, olha para Jesus, que você vai ver só ele dizendo, te amo, te perdoo, te encho do Espírito Santo e venho para te salvar. O problema é que a gente está olhando para tudo quanto é lado. Seguir Jesus só é possível se olhar para Ele. Quando você abre a Bíblia, abre aí, irmão, nós estamos na igreja, nós não vamos embora não, fica tranquilo. O arrebatamento pode ser nessa noite. Olha o que diz aí, Hebreus, capítulo de número 12. O Pedro vai na glória. Desculpa. Para quem está em casa e não entende isso, é uma tradução que tem aqui dentro. E os irmãos ficam doidos. Ma presto parlerò solo così, va bene? Parlerò solo italiano. Encontraram? Provérbios, Hebreus 12, 2. Eu só vou ler o começo. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Agora eu te pergunto, por que você está incomodado com o Antônio? Por que você está incomodado com o José, com a Maria, com a Francisca, com a Joaquina? Não interessa quem seja. Quem morreu por você foi Jesus. Você tinha que estar olhando era para Jesus. Que se você olhar para Ele, você vai ver que nas mãos dele tem um buraco. Você vai ver que nele tem um rasgo. Mas você vai ver que nele tem vida, tem salvação, tem esperança. O problema é que estamos seguindo Jesus de qualquer jeito, irmão. Tem como seguir alguém andando pelo caminho que a gente quer? Tem como seguir alguém andando pelo caminho que eu quero? Não tem. Às vezes você está seguindo alguém e você sabe que ele está fazendo o caminho errado, mas você tem que seguir ele. Aí você vai dirigindo assim, ó, nossa, se ele entrasse aqui era mais rápido. Por que ele está dando essa volta? Você não está seguindo ele? Vá atrás dele. E às vezes nós teremos mudar a rota, sendo que Jesus não está mudando rota não. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. Para finalizar, Jesus diz, siga-me. Ele diz, olhe para mim. Ele diz, venha até mim. Às vezes a gente não entende quem é Jesus, sabia? Sabe o que Jesus vai dizer em Mateus 11, 28 e 29? Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente fica indo para tudo quanto é lugar e não vai para Jesus, irmãos. Porque a verdade é que tem hora que a gente nem sabe onde está Jesus. Porque agora eu pergunto para você, aqui que eu falei no começo, se a gente está honrando Ele, se entrar aqui agora, eu não sei, quem seria a pessoa mais famosa do mundo hoje? Me fala um famoso aí, vai. Os irmãos que são mais... Pronto. O Cristiano Ronaldo, ok? Pronto. Perceba o que eu estou lhe falando, para você entender como os cristãos perderam a direção. Escute isso que é sério. Se entrar aqui agora, irmão, agora, Cristiano Ronaldo, ninguém vai embora. Se ele falar o seguinte, ó, vou tirar uma foto com você, vou tirar. Aí alguém disse, não, eu não fico, porque não é o que você gosta. Mas se fosse o famoso que você gosta, você ficaria ou não ficaria? A gente pode falar que não, mas fica, irmão. Agora eu vou te falar uma coisa. Se ele chegar aqui e for falar, todo mundo faz silêncio. Aí a gente diz que Jesus está aqui. É isso que às vezes eu fico incomodado comigo. Jesus está aqui. Aleluia. Aí a gente tem tempo para
ver celular, tem tempo para pensar, tem tempo para fazer coisa que não devia, tem tempo para não olhar para Ele. E Ele está dizendo: siga-me. E tem muita gente que está perdida hoje porque está seguindo pastor, porque está seguindo igreja, porque está seguindo profeta. Quer se achar, meu irmão? Começa a seguir Jesus. Que você vai ver que a tua vida entra no eixo. Glória a Jesus. Aleluia. Tinha aqui algumas coisas para falar, mas só vou mencionar e os irmãos depois lêem em casa, tá bom? Depois chegar em casa você lê Atos capítulo 11, versículo 26, que seguir Jesus é se parecer com Ele. Depois você vê João 13, 15, que seguir Jesus é imitar Ele. Depois você lê Tito 2, 7, que você vai entender que você deve ser exemplo. Depois você lê 1 Timóteo 4, 12, que você vai ver que se você é jovem, não interessa a sua idade. Quem se posiciona, Deus usa. Pode ser jovem, velho, novo, ter diploma ou não ter. Se posicionou, Deus usou. Guarda isso no coração. Não está achando que está sendo usado por Deus, é porque não está se posicionando. Se posiciona que Ele usa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite?